Tal como prometido, estamos de regresso com o Universo Porto da bancada e vamos continuar a olhar para alguns dos temas interessantes desta terça-feira. E por isso vamos voltar a ouvir Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, neste caso abordando um dos temas que tem sido recorrente nos últimos meses, ou seja, o público nos estádios. O regresso, eu não sei, não estou tão otimista como o senhor, porque foi anunciado há dias que havia o regresso, depois já não havia, depois neste estádio já vai haver público numa prova da UEFA, depois ou antes uns dias já não há na final da taça, portanto sabe que conforme o vento e o catavento é que nós podemos saber, é imprevisível na cabeça de certas pessoas. Quando as coisas não têm o mínimo de lógica, é tudo possível acontecer. Quando acontece que há espetáculos de tudo, ainda hoje na cidade vi anunciar desde os Azeitonas, a Ana Moura, vários artistas, concertos num pavilhão fechado, onde não vão estar 500 nem 1000 pessoas, vão estar muito mais, como estiveram no concerto do Rui Veloso, que estiveram 2000 pessoas no recinto fechado. Quando isso é permitido e não é permitido estar 1000 pessoas num estádio aberto, tudo o que possa sair dessas cabeças, a mim nada me admirará. As palavras de Jorge Nuno Pinto da Costa esta tarde na conferência de imprensa, aqui um tema à margem, obviamente, do tema central da conferência, mas um tema também central destes últimos dias, até porque, Diogo, quando há umas semanas a perspectiva era não haver adeptos até ao final da temporada, abriu-se uma janela, mas fechou-se rapidamente essa mesma janela. Sim, e não é fácil encontrar uma explicação para isso. Aliás, o presidente Pinto da Costa expôs várias contradições que não são novas, já existiram na fase anterior do desconfinamento do ano passado, e que são, e até comentou que, como não é psiquiatra, não consegue perceber muito bem isto. Eu não sei se de facto estamos perante algo do foro clínico, mas acho que estamos perante algo do foro político, porque o que está em causa é que há decisões políticas contra o futebol. E esta questão do público nos estádios é um exemplo muito claro disso. E o que se passou nos últimos dias é absolutamente paradigmático, que era, quando houve um incidente em Moreira de Cónegos, veio o Ministro da Educação dizer: atenção que isto, o público nos estádios, isto prejudica imenso o regresso do público nos estádios, como se tivesse alguma coisa a ver. Não tinha absolutamente, não era nenhuma situação que pudesse ter qualquer interferência com a presença de público, que fosse influenciada ou não pela presença ou ausência de público, nada a ver com isso. Por isso, uma desculpa de mau pagador para justificar este prolongamento absurdo no tempo da ausência de público nos estádios. Depois, enquanto em todo o lado se está a retomar o público nos estádios, o europeu de futebol vai ser disputado em, julgo que 12 cidades europeias, espalhadas por todo o continente, desde logo que em Espanha, em França, em Inglaterra, em toda a Europa vai ser disputada esta edição do Campeonato Europeu de Futebol com público. Aliás, houve estádios que tiveram de ser alterados por constrangimentos regionais, não poder haver público no estádio. A final da Liga Europa na Polónia, um país que tem uma situação epidemiológica bem pior do que a de Portugal, vai ter público. E a final da Liga dos Campeões, que por acaso até se realiza em Portugal, não é? Soubemos na semana passada, aqui mesmo, neste estádio, onde nós nos encontramos neste momento, também vai ter público. E então, à pressa, inventaram que era preciso haver público na última jornada do Campeonato Português para, de alguma forma, não parecer assim tão estúpido que só ao fim de não sei quantos meses é que se lembraram que afinal podia haver público porque era para os senhores estrangeiros. Ou era, como diz numa tarja que as claques do Futebol Clube do Porto produziram e que a fixaram num viaduto da cidade, que é só para inglês ver, não é? Porque, de facto, é a final da Liga dos Campeões entre duas equipas inglesas, o Chelsea e o Manchester City, e poderão vir 12.000 adeptos das duas equipas. Aqui, então, inventaram essa possibilidade de haver público na última jornada. Ok.
o que levantava desde logo, como de resto também o Presidente Pinto da Costa teve a oportunidade de dizer na altura, um problema desportivo, porque sendo só na última jornada e ainda por cima só havendo adeptos da equipa da casa, não é? Porque não pode haver adeptos do clube visitante, só metade das equipas deste campeonato é que iam beneficiar da possibilidade de ter um jogo com público em casa. O Futebol Clube do Porto até era uma delas, por isso quando o Presidente Pinto da Costa criticou isso, não foi criticar só por a sua parte ser prejudicada, pelo contrário, até era uma das partes beneficiadas, porque obviamente o Futebol Clube do Porto quer, e tem lutado por isso há muito tempo, ter público no seu estádio. Exatamente, desde antes do início, aliás, desde o fim da época passada que isso acontece. Então, inventaram isso, que colocava problemas de justiça desportiva, colocava em causa até a verdade desportiva. Aquelas equipas que estão no fundo da tabela a lutar para não descer, e então umas iam jogar em casa a ser apoiadas e outras iam jogar fora, a terem público contra elas. É uma desigualdade de circunstâncias gritante, promovida por quem? Pelo poder político, porque a iniciativa de haver público partia do poder político, e depois a Liga acabou por tomar uma decisão que me parece que era o que se impunha, quando ontem ainda não tinham sido indicadas quais é que eram as condições ao certo para haver público nos estádios. Se era preciso teste, se não era, quantas pessoas era, como é que era o acesso, afinal como é que isto era. A jornada começou hoje, não é? Terça-feira, e na segunda-feira ainda não se sabia como é que era. E então a Liga determinou que não podia haver público. Tudo isto é de facto quase esquizofrénico, percebe-se a referência às questões do foro psiquiátrico feita pelo Presidente Pinto da Costa, porque tudo isto é incompreensível. Faz de Portugal um país do terceiro ou do quarto mundo, porque afinal agora descobriram que o problema, se calhar, não é o futebol. Porque antes o futebol era o espaço e os estádios de futebol é o espaço onde se reúnem os selvagens, a escória da sociedade. Não é? Aquela gente toda que não tem capacidade de, mesmo num espaço aberto, com a possibilidade de se manter um distanciamento social grande, com máscaras, eventualmente garantindo que só vão pessoas testadas ou pessoas já vacinadas, tudo isso. Não pode ser. No estádio de futebol não dá, porque aquilo são uns selvagens e não se conseguem comportar. Podem ir ver os concertos, podem ir ver o circo, podem ir ver os palhaços, podem ir ver tudo isso, pode-se ir ao oceanário, para espaços fechados com montes de gente, pode-se ir a esses sítios todos. Nos estádios de futebol é que não. Parecia que era esse o problema, que era o futebol. Afinal, parece que não. É com os adeptos de futebol portugueses, porque se forem os estrangeiros já pode ser. Porque afinal, 12 mil ingleses é possível. E atenção que eu não estou a criticar que a final da Liga dos Campeões tenha público. Pelo contrário, eu acho que essa é que é a decisão correta e a que faz sentido face ao quadro epidemiológico e face àquilo que é possível fazer noutros espaços. Porque se é possível ir ao Teatro de São João ver uma peça de teatro, porque é que não há de ser possível estar aqui numa bancada só com gente a 2 metros, todos com máscara? É mais inseguro isso do que ir ao pavilhão Superboc, da Superboc Arena. Por isso, tudo isto é um problema político que passa por termos, desde logo, um político a tutelar a área do desporto, que é um perfeito incapaz, que é uma nulidade, é uma vergonha para Portugal. Eu acho que para nós, enquanto cidadãos, quer tenhamos ou não responsabilidades na eleição daquela pessoa, não é? Ou da maioria que suporta o governo que nomeia uma pessoa daquelas como secretário de Estado, aquilo é constrangedor para os portugueses ter uma figura como aquela naquele posto, e por isso não se pode esperar nada de bom. Eu não sei se é ele que toma estas decisões, não sei. Aliás, eu não sei se ele tem capacidade para tomar seja que decisão for. Por isso imagino que não seja ele, que seja acima dele.
Agora, o que sei é que ele não tem qualquer capacidade para zelar pelos interesses do desporto. Mesmo que não seja ele a tomar a decisão, cabe-lhe, enquanto Secretário de Estado do Desporto, zelar pelos interesses do desporto. Mas quando eu o vejo também, e acho que vamos falar disso mais à frente, a vir dizer, bem, o que é que o Secretário do Desporto tem a ver com uma coisa que não tem nada a ver com o desporto? E essa coisa que não tem nada a ver com o desporto é a festa de um clube de desporto por ter ganho uma competição de desporto. Acho que fica tudo dito e por isso, de facto, isto é quase do foro psiquiátrico. Quem perde com isto são os adeptos, claro, e os clubes também, perde o futebol em geral, mas muito em particular os adeptos, aqueles que, tirando um teste piloto que correu muitíssimo bem por sinal, mas que não teve qualquer consequência, estão há mais de um ano sem poderem pôr uns pés no estádio de futebol, que para quem gosta de vir ao futebol é algo violentíssimo e é um direito que as pessoas têm, ir ao futebol em condições, havendo condições para isso, para quem gosta é um direito e devem poder usufruir desse direito. E de facto, José Cruz, há pouco falávamos de credibilidade e confiança no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto. Medidas dessas e desta forma como são tornadas públicas, pelo menos, tiram credibilidade e confiança a quem as toma. Tiago, esta semana, como o Diogo muito bem expressou, houve várias situações caricatas e outras risíveis neste diz que não diz, que há público, não há público, na última jornada do campeonato. Mas todas estas situações se encaminham para uma conclusão óbvia. Portugal não tem secretário de Estado do Desporto. Ponto final. Não tem. E as provas são dadas pelo próprio Governo. Porque quando a situação epidemiológica começou a melhorar, nós ouvimos todos os responsáveis setoriais, da cultura, das artes, todos esses responsáveis, a defender as suas damas e a reposição da normalidade possível. Ouviram alguma vez o secretário de Estado do Desporto falar no regresso do público aos estádios? Atirava sempre para canto, isto é, para debaixo do tapete. Nunca tomou posição. E agora há outra manifestação do Governo em que ele não existe. Quando foi para o anúncio de que haveria público na última jornada da Liga, quem foi que fez este anúncio? Foi o secretário de Estado do Desporto? Foi o Ministro da Educação? Não, foi a Ministra da Presidência. Que maior prova da nulidade do secretário de Estado para tratar dos assuntos que lhes dizem diretamente respeito do que esta. E o que é curioso é que ele, que nunca tinha falado, depois disso apareceu, fez um flic-flac à frente e já defendia a abertura dos 10% da lotação dos estádios na última jornada. É que saiu-lhe mal. Saiu-lhe mal porquê? Porque a Liga, que tinha defendido as duas últimas jornadas, e isso sim salvaguardava a verdade desportiva, nomeadamente das equipas que ainda estão a lutar para não descer de divisão, como muito bem e na dianteira de todos se colocou, como disse o Diogo, o nosso Presidente Pinto da Costa, a Liga fez uma marcha atrás, não quis perder a face também e alegando que não tinham sido dadas pelo Governo nem pela Direção-Geral de Saúde quaisquer instruções em tempo oportuno para viabilizar a tal presença de 10% das lotações dos estádios, disse que não ia haver público na última jornada. Isto o que é? Desautorização do Secretário de Estado do Desporto. E depois o que é que ele faz? Faz outra vez um flic-flac, agora atrás, para vir dizer que nestas circunstâncias não vai haver público nas bancadas na final da taça. Isto é incoerência total. Um dia há, depois não há. Um dia há, outro depois não há. Para mim, o que está aqui por trás da decisão do Governo na sua totalidade, do Governo, foi isto que se passou. Quando a UEFA decidiu disputar a final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, no Porto, e muito bem, impôs como exigência que houvesse 12 mil adeptos, 6 mil de cada um dos clubes finalistas. E o Governo concordou. E depois disse assim, mas agora não vamos dizer que estamos sempre de pernas abertas, que é para aquilo que nos dizem do estrangeiro. E continuamos de ouvidos moucos para aquilo que são as pretensões justas dos clubes portugueses que estão a ser roubados nas receitas provenientes da bilheteira. E vamos dizer, matar dois coelhos de uma só vez. Qual era? Primeiro era dizer, sim senhor, autorizamos a final da Liga dos Campeões, 12 mil, mas vamos permitir que a última jornada tenha adeptos. E isto abria também caminho para aquilo que era o segundo propósito, que era que a final da taça, que o ano passado não teve público, em situação epidemiológica bastante parecida, e este ano tivesse público, porque a última jornada da Liga já tinha tido público.
Estão a perceber? Isto está tudo bem, isto não foi feito assim à martelada. Correu-lhes foi mal. E correu mal porque o seu secretário do Estado teve de fazer 2 vezes um flico lá, como eu disse, e perdeu toda a coerência e toda a credibilidade da boca que tinha. Ele, de facto, só tenho medo de uma coisa, e digo isto com toda a sinceridade e sem querer personalizar as questões. É que, como já não se vão realizar os tais testes pilotos nestes 9 jogos da última jornada. Pegando nisto, não me admira nada que tenham a infeliz ideia de vir dizer que a primeira jornada da próxima temporada, mesmo a manter-se uma situação epidemiológica que é muito boa, venham dizer que não pode haver público nas bancadas, porque pessoas que têm este tipo de comportamento gostam muito de retaliar com quem justamente o critica. Francisco, este é um tema, como já percebemos aqui, com diferentes camadas e há muito para se dizer e há muita gente a ser prejudicada, o desporto em si, o futebol, os clubes, mas também os adeptos. E nesta semana, se calhar, ainda mais. Houve a esperança de finalmente voltarem e agora é-lhes tirada essa possibilidade. Os adeptos são um dos grupos que é muito lesado com esta ausência de espectadores nos estádios de futebol. Como dizia há pouco o Zé, assim, os diferentes setores de atividade foram fazendo as suas reivindicações e foram apresentando as suas queixas e foram obtendo respostas por parte do Poder Central, por parte do Governo, e aos poucos a nossa vida tem vindo a normalizar-se. Ainda estamos longe de uma situação normal, não é? Mas estamos a caminho disso. Os restaurantes já estão a abrir, os espetáculos em recintos fechados, espetáculos musicais, por exemplo, nós na cidade do Porto vamos ter, já estamos na parte final deste mês, mas ainda vamos ter mais 4 espetáculos com milhares de pessoas a assistirem. E para o mês de junho já estão agendados pelo menos 8 no Super Boca Arena, que é hoje em dia uma das principais salas de espetáculos da cidade. E, no entanto, o futebol continua a ter como resposta do Governo o incentivo que dão é a asfixia absoluta. Parece que há aqui uma intenção do Governo de asfixiar os clubes de futebol. Desde os clubes de grande dimensão, nacional e internacional, como aos grandes clubes em Portugal, como todos os outros clubes por aí abaixo vai havendo, desde os clubes mais pequenos da primeira divisão, da segunda divisão e por aí fora. Só a título de exemplo, o Futebol Clube Porto anualmente paga ao Estado português de IRS e contribuições para a Segurança Social e essas coisas todas. O Futebol Porto entrega 40 milhões de euros ao Estado português. Se o Futebol Porto entrega 40, o futebol, eu não sei os números globais, mas são números ainda mais globais. Mas falemos aqui do caso do Futebol Porto. O Futebol Porto entrega anualmente 40 milhões de euros ao Estado português. Neste momento, o Futebol Clube Porto é credor de 6,3 milhões de IVA que ainda não lhe foram devolvidos e continuamos sem saber quando é que vão ser devolvidos. Ao mesmo tempo que isto acontece, ao Futebol Clube Porto é impedido uma das suas formas de obter receitas mais comuns, que é a venda de bilhetes para os espetáculos desportivos. Uma época inteira sem poder fazer a venda de locais anuais, uma época inteira sem poder fazer a venda dos bilhetes jogo a jogo, uma época inteira sem poder fazer a venda dos lugares corporate, que são uma receita muito significativa, como toda a gente facilmente compreende. E estamos a falar de uma quebra de receitas que andará à volta já dos 40 milhões de euros ou supera já mesmo os 40 milhões de euros. São valores gigantescos. Que empresa em Portugal ou no espaço europeu sobrevive se lhe retirarem 40 milhões de euros de receitas? Não paga os impostos. Num espaço de um ano e pouco. Qual foi, e eu repito, falo do exemplo do Futebol Clube Porto, mas isto é verdade para os outros clubes, não estou a dizer que para os outros clubes é diferente.
qual foi a resposta perante esta situação gravíssima, a necessitar de uma resposta de emergência, qual tem sido o posicionamento do governo português? Asfixiar ainda mais o futebol. Nós estamos a falar de um setor de atividade relevante na economia portuguesa. Relevante, por exemplo, nas transferências de jogadores para o estrangeiro, que faz entrar receitas no país. Relevante pela quantidade de jogadores formados nos diferentes clubes que estão hoje espalhados pelos principais clubes europeus. Relevante quando o Futebol Clube do Porto ultrapassa os 70 milhões de euros em receitas da UEFA, que são dinheiro que entra no país, e quem diz o Futebol Clube do Porto diz qualquer clube que o obtenha, embora a gente saiba que tem sido o Futebol Clube do Porto que tem obtido essas receitas de forma consistente neste século. Há um sem número. Portanto, o futebol é mesmo uma atividade muito, muito relevante. A época interna está a terminar e a seguir nós vamos ter o europeu. E nós lá vamos ter os políticos todos em filinha a quererem retirar os dividendos da seleção nacional. O que a mim nem me constrange. Agora, convém ter a noção que para nós termos a seleção, nós só temos uma seleção nacional que é campeã europeia em título e que vai, não sabemos o que é que vai acontecer porque é uma competição desportiva, mas que vai entrar com a aspiração de revalidar o título. Isso só acontece porque há clubes que formam jogadores. Ou seja, o setor do futebol, tal como qualquer outro setor de atividade, merece que o Estado português, que o governo português olhe e possa prestar algum auxílio para que esta atividade não caia. Nós queremos o quê? Nós queremos agora, no pós-pandemia, perder a nossa representação nas competições europeias, na Liga dos Campeões? Queremos que transformarmos queremos ir para o ranking da Roménia? Queremos ser irrelevantes? Ou vamos querer ser competitivos? Nós temos uma carga fiscal das mais altas. Ao futebol é aplicada uma carga fiscal das mais altas ao nível da que acontece em França. É equivalente. Mas, por exemplo, o Futebol Clube do Porto este ano teve aquele belíssimo desempenho de eliminar a Juventus, o campeão italiano. A carga fiscal em Itália é substancialmente inferior à carga fiscal em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para pagar a um jogador, a Juventus gasta um bocado menos que o Futebol Clube do Porto. E então, esta não poderia ser uma boa altura para o governo português pensar assim, bem, nós temos que auxiliar. Há diferentes maneiras de o fazer. Nem sou eu, não sou ninguém para estar aqui a sugerir o que quer que seja, nem é a minha intenção. A minha intenção é relembrar que, ao mesmo tempo que todos os outros setores de atividade sofreram consequências muito graves com a pandemia, talvez à exceção do setor da distribuição, porque os supermercados sempre estiveram abertos e todos nós tivemos que continuar a consumir os produtos para nos alimentarmos, e eles até aumentaram as vendas porque houve outras coisas que deixamos de consumir, claro, para passarmos a consumir nos supermercados, mas talvez à exceção desse setor, toda a gente sofreu muito. E o futebol não merece apoio nenhum e ainda merece ser estrangulado sistematicamente. Fizeram-se testes. Nós estamos a falar de testes efetuados, salvo erro, em outubro. Nós tivemos gente a assistir ao jogo, muito pouca, mas tivemos espectadores no Porto Olympiacos. Fez aquela toda a diferença que nós nos lembramos no estádio, teve logo um ambiente diferente, apesar de serem pouco mais de 1000. Os testes correram lindamente. E isto aconteceu numa altura em que, por exemplo, tinha havido Fórmula 1 com quase à balda no autódromo do Algarve. Ou seja, nos estádios de futebol não se podia estar, mas no autódromo para ver carros a passar já se podia estar. Não se percebe. E nas touradas. São recintos. São similares, de alguma maneira. Está aqui um sem número de situações e circunstâncias absolutamente inexplicáveis. Depois, de facto, o secretário de Estado é uma autêntica nulidade. Autêntica nulidade porque ele nunca até hoje foi capaz de liderar um processo de auxílio ao futebol, desde os clubes pequeninos, que também passam por muitas dificuldades e que também justificam e merecem ser apoiados, até ao setor profissional. Porque é o setor profissional que depois vai permitir que nós tenhamos
receitas por lá as tais transferências de jogadores, tenhamos uma seleção nacional competitiva, etc, etc, etc. Portanto, esta pirâmide do desporto que dá emprego a muita gente, movimenta muito dinheiro anualmente, não pode ser descurada. E, desde que se iniciou a pandemia até hoje, honra lhe seja feita, nós quem vimos a lutar foi Jorge Nuno Pinto da Costa. E, por arrasto, o Futebol Clube do Porto. Mas foi Jorge Nuno Pinto da Costa quem assumiu esta luta e tem-a travado. Hoje em dia começa finalmente a ter mais apoios, mas teve que a travar sozinho durante algum tempo. Mas é urgente termos a noção de que é esquizofrénico. Nós podemos comprar um bilhete para ir ao cinema, nós podemos comprar um bilhete para ir a um espetáculo musical em recinto fechado e não podemos comprar um bilhete para ir a um estádio aberto, onde é mais fácil ter a distância, uma distância muito superior à que se tem nos tais espetáculos. Portanto, não é por razões de saúde pública. Depois, ainda hoje, estava a decorrer o jogo do Manchester United e eu vi um pouco na televisão. Com público, já com público. Nós vimos durante meses jogos em Inglaterra sem público e agora já tem público. Houve um golo bem bonito, marcado por aquele ex-jogador do Benfica, o Cavani. Um golo muito bonito. E o Cavani foi festejar com o público. E as pessoas comportaram-se bem. E é uma imagem de satisfação. Via-se satisfação nos espectadores que estavam na bancada. É um jogo que, do ponto de vista desportivo, já não traz grande acrescento. Não é aquele jogo que vai... As classificações das equipas estão definidas. É pelo prazer de assistir ao futebol. No sábado houve a final da Taça de Inglaterra. Também com o público em Wembley, foi um espetáculo maravilhoso, em que se notou imenso a presença do público, que enriqueceu imenso, foi espetacular ver as reações dos adeptos do Leicester, todos contentes, o desespero dos do Chelsea quando lhes foi anulado aquele golo quase no fim. Estavam todos de azul. Que faz parte, não é? Sim, foi uma final bonita. Só mesmo para rematar, nós fomos contactados, eu fui contactado por vários adeptos do Futebol Clube do Porto, mal houve a notícia que na última jornada ia haver público, apesar dos jogos desportivamente não ser cativante, fui contactado por vários logo a perguntar como é que faziam para poder vir ao jogo, ou seja, as pessoas têm vontade de vir. E ajuda a sua saúde mental, que é muito importante. Para encerrar, não haver espectadores no futebol em Portugal é só a face visível da oposição, da asfixia que o governo quer fazer ao futebol. Muito bem, aqui também o tema do público nos estádios, com este exemplo até de Inglaterra, que é o país conhecido pelo país dos hooligans, no que diz respeito aos adeptos, e eles, pelos vistos, comportam-se. Se com este preconceito existe, em Portugal poderia naturalmente ser melhor. Antes de terminarmos, podemos falar, até porque o Francisco José Cruz estava a falar sobre esta luta de Jorge Nuno Pinto da Costa, que vem já desde o ano passado. Recordamos-nos todos, na altura da festa do título do Futebol Clube do Porto, já o Presidente do Futebol Clube do Porto, antes disso, mas nessa altura também vincava isso. Um ano depois, o Futebol Clube do Porto não teve a festa do título. Quem teve a festa do título foi a equipa do Sporting e as coisas não correram bem. Para um adepto portista, ninguém quer ver o adversário festejar, mas mais do que isso, ver uma festa daquelas maneiras não é agradável neste momento. Não, e eu espero que o Francisco e o Diogo apresentem exemplos concretos das diferenças que ocorreram entre estas duas festas do título, e foram muitas. Eu queria principalmente chamar a atenção que esta festa do Sporting era previsível. Isto por muitas medidas que se tomassem, e era preciso serem tomadas medidas. Até o secretário de Estado, uns dias antes, já sabia. Exatamente, quer dizer, e era previsível que ia haver excessos de um clube e de adeptos que há 19 anos não festejavam um título de campeão nacional. E isto é perfeitamente natural, aconteceria com qualquer outro clube. O que não acontecia é os responsáveis pelo que acabou por acontecer fugirem todos com o rabo à seringa, e não é a seringa da inoculação contra a Covid-19. É fugir, não assumir as suas responsabilidades. Porque o Sporting, a SAD do Sporting, mostrou na semana anterior o autocarro panorâmico onde ia ser feita a viagem até ao Marquês de Pombal. Uma das claques do Sporting montou um ecrã gigante junto ao estádio de Alvalade, o que faz desde logo pressupor a aglomeração de uma multidão para assistir ao jogo ali. Isto são sinais contraditórios de pessoas que fogem.
com o rabo à seringa. Depois há também a questão muito importante de a sugestão da PSP, que deu um parecer negativo a esta questão do ecrã gigante e que andou perdido lá na Câmara de Lisboa, que também foge com o rabo à seringa. Há também a questão do próprio Governo, do Secretário de Estado do Desporto, que recebeu uma informação a dizer que seria talvez preferível abrir o estádio no final do jogo e concentrar os festejos no interior do estádio para evitar a disseminação dos festejos por toda a cidade. E, portanto, tudo isto caiu em saco roto. Não vale a pena estar a falar, correu mal a toda a gente. Mas agora há uma questão que é muito importante e que a mim me preocupa como cidadão, que é a saúde pública. Eu gosto sempre de coligir os dados de cada dia, do número de casos que vão acontecendo dia a dia. E gosto de comparar entre as duas grandes regiões do país, que é a região norte e a região de Lisboa e Vale do Tejo. E para não ser muito exaustivo, comecei no dia 1 de maio. E no dia 1 de maio estavam praticamente as duas regiões empatadas em termos futebolísticos. 269, 261, 262. A partir daí assistimos a quê? A um aumento significativo, não é um aumento, há uma diminuição, mas uma diferença, cavou-se a diferença entre a região norte, que sistematicamente teve mais casos, mais novos casos diários de Covid-19, que a região de Lisboa, de Lisboa e Vale do Tejo. Ora, curiosamente, nos 2 últimos dias, esta tendência alterou-se, e alterou-se de forma significativa. Como toda a gente sabe, não é preciso ser epidemiologista, o contágio da doença demora 6 dias a aparecerem os primeiros sintomas. Isto é, uma pessoa é contagiada, só 6 dias depois é que aparecem, 5, 6 dias é que aparecem os primeiros sintomas. E então o que é que eu consegui ver? Que no domingo, dia 16 deste mês, ainda houve 141 novas infecções no norte e apenas 82 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Mas ontem, que foi os 6 dias após a terça-feira do dia dos festejos, a situação inverteu-se radicalmente. E foi assim, o norte teve 59 novos casos de infecção e a região de Lisboa e Vale do Tejo teve 90. Alterou-se o paradigma. Estes números são baixos, mas isso é normal à segunda-feira. Hoje, curiosamente, esta inversão da tendência confirmou-se. E porquê? Porque a região norte teve 131 novas infecções e a região de Lisboa e Vale do Tejo teve 175. Eu vou ser muito sincero, eu desejo que esta tendência não se confirme. Mas a verificar-se isto, a verificar-se que há agora uma inversão da tendência e que a região de Lisboa e Vale do Tejo vai ter mais casos de Covid-19, as pessoas, os responsáveis autárquicos, os responsáveis políticos, governamentais, os responsáveis das claques e os responsáveis do clube não podem dizer que não tem nada a ver com isso. Têm. E as ações e as inações têm consequências na saúde pública. E a saúde pública não são as pessoas de Lisboa e do Vale do Tejo. São os portugueses, onde quer que vivam, que têm direito a uma saúde pública boa e que não seja posta em causa por ações e inações. Francisco, de facto, mais uma situação difícil de explicar, no que diz respeito a ter E não foi dentro dos estádios, atenção. Sim, não me surpreendeu absolutamente nada. Aliás, eu estava à espera que acontecesse isso. Para mim, era claro que ia acontecer, por 2 razões. Uma, 2 ou 3 dias antes, o Secretário de Estado disse que estava tudo a ser preparado. Ora, a gente já sabe tudo em que o Secretário de Estado se mete, corre mal. Portanto, logo aí, primeira razão para aquilo ter corrido mal. O Secretário de Estado anunciou que estava tudo a ser tratado. Estava tudo a ser tratado e ia correr mal, e correu. Segunda razão para ter corrido mal. Nós estamos a falar de um clube que não era campeão há 19 anos. Ficou evidente a inexperiência daquela gente a tratar de uma festa de título. E eles, de facto, não sabem, já não estavam sequer habituados. Ou aquelas pessoas que estão lá, é absoluta inexperiência. Eles não sabem como é que se faz. E, portanto, aquilo tinha tudo para correr mal. Por um lado, o Secretário de Estado a dizer que estava a ser tratado. Se está a ser tratado, vai correr mal. Por outro, a inexperiência absoluta dos dirigentes do Sporting, que não sabem como é que se festeja um título, porque o último título que tinham festejado tinha sido há quase 20 anos. Portanto, a mim não me surpreendeu absolutamente nada, tinha tudo para correr mal e correu mal nesse aspecto. Por outro lado, mais uma vez também ficou evidente a insensatez que há por parte das autoridades, e particularmente do governo português, de não permitir o público nos estádios. Porque se as pessoas estivessem dentro do estádio, nada daquilo tinha acontecido, tinha tudo decorrido muito, muito bem, como era normal que tivesse corrido.
e de facto uma situação muito diferente daquilo que se viveu um ano antes no estádio do Dragão, ao contrário daquilo que também se foi transmitindo após a festa do Sporting, Diogo, porque não tem comparação nesse ponto. Sim. Só em relação a isso era a diferença entre quem tem experiência e quem não tem experiência. Ano passado, nas mesmas circunstâncias, correu tudo bem. Porquê? Porque tratava-se de um clube com experiência em celebrações. Mas há mais diferenças, que também é a diferença entre quem sabe fazer coisas e quem não sabe, e entre viver-se num país ou viver-se noutro. Porque, de facto, o Futebol Clube do Porto tem, felizmente, experiência em organizar festas de títulos, mas não tinha experiência em festejar títulos em pandemia. E foi o primeiro a ter essa experiência e correu muitíssimo bem. Por duas vezes. Por duas vezes. Sim, Porque a taça e campeonato. Sim, é verdade. E depois a Supertaça também, Exato. já numa altura complicada. E como é que isso se passou? O próprio comportamento das autoridades foi completamente diferente das autoridades, das câmaras municipais, a diferença entre a Câmara do Porto e a Câmara de Lisboa, entre, não sei se são os comandos da PSP, como é que é, mas eu sei que no estádio ninguém se podia, foi num jogo com o Sporting, que o Futebol Clube do Porto se sagrou campeão nacional, ninguém se podia aproximar do Estádio do Dragão. Estavam os acessos todos vedados, desde o topo da Alameda, à vida zona de São Roque, num raio de cerca de 500 metros à volta do Estádio do Dragão, ninguém se podia aproximar. Os poucos que foram para a Avenida dos Aliados festejar levaram pancada da polícia. Por isso foi tudo bastante diferente. Mas isto, há coisa, até foi o Francisco que escreveu no Twitter esta questão de serem países diferentes. E viu-se outra vez até com uma coisa que nem tem nada a ver com o Futebol Clube do Porto, teve a ver com o Boa Vista, que eu sou insuspeito de ter qualquer simpatia pelo Boa Vista. O Boa Vista pediu para ter um ecrã fora do estádio, não pôde. O Sporting pediu para ter um ecrã fora do estádio, um ecrã que iria juntar muito mais... Eu não sei quantas pessoas é que o Boa Vista ia juntar, mas eram muitas menos do que aquelas que o Sporting juntou, isso tenho a certeza absoluta. No Porto não foi permitido. Em Lisboa, que é outro país, Lisboa é outro país. E o país à parte não é Lisboa e o Norte, é Lisboa e todo o resto do país. São países diferentes porque, de facto, as regras não se aplicam da mesma maneira, a sensibilidade do poder político em relação a Lisboa é completamente diferente. Eles lá podem tudo, fora de Lisboa não se pode quase nada. Muito bem, e nós também não vamos poder, estamos no Porto, não vamos poder continuar com o Universo Porto da bancada. Resta-me agradecer ao Diogo Faria, ao José Cruz e ao Francisco J. Marques mais uma edição. Para a semana há nova edição do Universo Porto da bancada e por isso contamos consigo desse lado e também com a presença da Sofia Fernandes aqui com a língua gestual. Já a seguir, há a noite informativa com a apresentação da Estela Machado. Até já.